Vocês lembram daquelas coisinhas que fica aparecendo aqui em cima quando você está fazendo o código? De onde é que vem aqui? Deixa eu mostrar para vocês qual é a lógica de inferência de tipos que o Haskell usa. Para poder fazer sentido o que eu vou dizer, eu vou começar por uma linguagem que não é tipada. Então, por exemplo, vamos pensar em JavaScript, tá certo? Quando você faz lá uma função em um código em JavaScript, é def, é JavaScript, é def é Python, é function. Function. Quando você faz lá uma função em JavaScript, faz algo que você vai receber lá duas coisas, tudo bem? E aí você pega e vai retornar a ponto fazer barulho mais b ponto dançar. Como a linguagem ela não verifica, ela não faz a verificação do que é que pode ou não pode ser A e B, simplesmente os teus parâmetros, não interessa o que você quiser, fazer assim. Se A ponto fazer barulho, retorne B ponto dançar, retorne B vezes 4. Por exemplo, você faz isso daqui em JavaScript. Aí você chama isso daqui e passa dois parâmetros. Isso daqui só vai ser avaliado, testado, na hora que os parâmetros entrarem, na hora que você está executando, e ele tiver que fazer essa invocação. Aí quando ele entra dentro da função, ele testa. Ei, o A, ele tem um método fazer barulho? Se tiver, beleza, passou nisso daqui. Ah, outra coisa. O A retorna algo que eu possa ser utilizado como booleano? Ah, se retornar, beleza, vamos para o próximo. Beleza. Se ele entrar aqui, aí ele vai verificar. O B tem uma função dançar? Beleza. Qual é o resultado da função dançar? Aí ele pega o resultado disso e devolve. Tudo é avaliado em tempo de execução. Se, por exemplo, você executa isso daqui com A e B e você sempre entra no if, você nunca vai sequer testar se o teu B suporta multiplicação por 4. Entendeu? Numa linguagem como, por exemplo, o JavaScript. Então, como ele sempre entra no if, por exemplo, ele nunca vai testar isso. Se por acaso ele nunca entrar no if, ele vai verificar, se ele não entrar no if, ele vai verificar, ei, o B é uma coisa que suporta multiplicação por um inteiro? Se B suportar, ele retorna. Se ele nunca entrar no if, ele nunca vai nem testar se isso daqui é avaliado. Certo? Então, é assim que funciona uma linguagem sem verificação de tipos e dinâmica. Você não tem como testar a priori se isso daqui funciona ou não funciona. Então, por isso que quando você vai... Oi? Então, linguagem interativa, pode ter um monte de coisa que vai dar errado embaixo, mas nunca vou ser verificado. Não a linguagem interativa. Estou usando o exemplo claro do JavaScript, que ele não é tipado e é dinâmico. Por isso que é tão difícil escrever testes, por isso que é tão importante saber escrever testes quando você vai fazer um código JavaScript. Porque como as coisas não são tipadas, você tem que verificar todos os possíveis casos e ter certeza que ele entra em todas as possibilidades para verificar se ele faz o que devia fazer. Ok? Quando você tem uma linguagem tipada, você consegue fazer isso, por exemplo, em tempo de compilação. Por exemplo, o Python é tipado, mas ele não verifica em tempo de compilação. O Python, na verdade, ele pode ser tipado. Eu não sei, não conheço PHP. Porque, por exemplo, no Python, ou na verdade no TypeScript, você poderia fazer, se quisesse, a indicação do tipo.
você não obriga, assim, o Python ele tem, além do JavaScript, uma camada a mais, tá certo? Uma camada que informa ao compilador não, que informa ao interpretador qual é o tipo esperado e não o tipo obrigado daquilo dali. Então é como se eu dissesse, ei, o A é uma classe do tipo tambor. E aí ele já consegue, quando você diz isso, verificar. Beleza, tambores fazem barulho? Fazem. Então, nisso daqui ele faz o teste. Só que se você passar um objeto que não é um tambor e tem um método fazer barulho, ele vai funcionar. Isso antes. Entendeu? Então, isso daqui é uma forma de você indicar para que o interpretador te informe previamente os erros que você pode estar cometendo. Mas ele não te impede de passar outras coisas que fazem barulho, por exemplo. Não é uma restrição dura, fixa. É uma sugestão. É como se você dissesse, ei, mano, se isso for um tambor, verifica se meu método está certo. Sinal de trânsito. Entendeu? Exatamente, ele é uma sinalização, ele não te impede de passar a rua, ele só te ajuda a perceber se tem algumas coisas que fazem sentido ou não. E aí você poderia dizer que o B é um boneco, sei lá, uma pessoa. Aí ele vai verificar logo de cara, beleza, essa classe pessoa sabe dançar? Sabe. Faz sentido eu multiplicar uma pessoa por 4? Se não tiver essa implementação, não, isso daqui, e aí ele já vai desde cara te dizer que isso daqui não é possível. Mas isso não te impede de executar o teu código, de passar uma pessoa, de ele entrar no if e a pessoa dançar. Isso daqui é uma camada de sinalização, mas ele não te impede de fazer a compilação, porque Python não é compilado, ele é interpretado. Tudo bem? A gente vai para uma segunda camada de segurança, que é onde você faz a tipificação, né, a sugestão dos tipos, para que o interpretador ele te ajude a perceber logo de cara coisas que não se encaixam. Terceiro caso. Aí você, por exemplo, pode ir para uma linguagem tipada. Aqui eu vou usar o caso C++, certo? Tipada de forma... como é? Não, existe um nomezinho. Tipo... Esqueci agora, tem dois nomes. Tudo bem. Fraca e forte, perdão. Tipo, fortemente tipada. Tá? Por exemplo. Então, nesse caso, você tem, na hora que uma linguagem compilada, de cara já dizendo que A é um tambor e B é uma pessoa. Então, você restringe que, obrigatoriamente, para isso daqui compilar e gerar o código executável, tambor tem que fazer barulho, pessoa tem que dançar e tem que existir o método de multiplicar uma pessoa por 4. Tem que existir. E aí, se tudo isso existe, aí você consegue compilar o código. Não, porque aí é responsabilidade do compilador já testar se tudo encaixa. Você pode ter um erro de lógica. Agora você se livra dos erros de sintaxe, de semântica, né? Você pode ter um erro de lógica. Talvez só é para eu dançar se for silêncio, entendeu? Talvez é para eu multiplicar por 5, mas de acordo com as regras da linguagem, o compilador já garante que o teu código faz com que todas as peças se encaixem. Ok? Vamos dar um passo a mais nisso daqui, tá certo? Mesmo numa linguagem tipada, por exemplo, como C++ ou Java, você pode utilizar características de linguagens não tipadas. Por exemplo, eu poderia dizer, quer saber? Eu não quero que isso seja só um tambor. Eu quero que isso seja qualquer coisa que faça barulho. Então, por exemplo, no C++ você poderia dizer que você está criando um método que funciona para qualquer tipo T. O que é que isso daqui vai fazer? Você pensa, beleza, T é
um tipo, que eu não sei o que é que vai entrar aqui, e esse t vai ser recebido nessa variável. O que é que o compilador vai fazer? Vai pegar todas as vezes no código que você chama a função faz algo. E para cada vez no código que você chamou a função faz algo, ele vai verificar o que foi esse algo que você passou. E aí ele vai criar uma versão desse faz algo para cada uma dessas invocações. Você chamou o faz algo para a pessoa, aí ele vai criar uma versão disso daqui que funciona com pessoas. E ele vai verificar se a pessoa satisfaz a tudo que é solicitado na função. Entendeu? Aí você chamou também para, por exemplo, passarinho. Aí se você chamou para passarinho, ele vai verificar se ele cria uma versão para passarinho e vai verificar se passarinho faz tudo que ele precisa. Então, por exemplo, aí agora você pode trabalhar com algumas restrições muito limitadas, porém dá para trabalhar. Por exemplo, se você disser que eu tenho um template, ele vai ser uma coisa do tipo A e uma coisa do tipo B, e isso vai retornar a mesma coisa. Tá vendo o nível de restrição? Só isso. Eu sei que A e B são obrigatoriamente a mesma coisa, porque eu estou dizendo que os dois são do mesmo tipo. E esse faz algo tem que retornar o mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu tentasse fazer isso, A mais B, aí você pensa, funcionaria com inteiros? Eu posso somar um inteiro com outro inteiro e isso me retorna um inteiro? Sim, beleza. Funcionaria com double? Se eu somar um double com um double, retorna outro double? Funcionaria com string? Se eu somo um string com string, retorna outra string? Dessa maneira. Retorna porque ele concatena as duas coisas. C++. Hã? Funcionaria do que igual. Se fosse dois parágrafos. Mas, por exemplo, uma coisa que não funcionaria, se ao invés de usar um string, eu utilizasse um char asterisco, por exemplo, alguma coisa assim, entendeu? Hoje eu vou, entendeu? Se eu, ao invés de um string, eu utilizasse um vetor de um char asterisco, beleza? Char asterisco, só que não existe a sobrecarga para soma de ponteiros. Isso não faz sentido. E aí ele vai dizer, não, com char asterisco eu não sei fazer. Com string eu sei fazer. Porque somado duas strings vai te invocar um método de concatenação. Entendeu? E é isso que um template faz. Beleza? Não. Só que se você percebeu, por exemplo, você poderia deixar isso daqui totalmente flexível. Por exemplo, você poderia fazer uma função, faz algo, que retorna, que recebe qualquer coisa, e retorna qualquer coisa com mais qualquer coisa. Entendeu? Ah, professor, isso daqui é a melhor de todas, porque eu consigo fazer qualquer coisa, sim e não. Porque fazer restrições é importante. Fazer restrições te ajuda a perceber se teu código está certo, ajuda a fazer com que você só receba parâmetros que encaixam com o que você pretende fazer. Então, fazer restrições é importante, porque senão ele não sabe nem como lidar com aquilo. Isso daqui vai funcionar? Vai. Abre caminho para muito erro. Aí existem, para poder fazer esses tipos de controle, o que eles chamam de... Professor, você está dando um arrudeio desse todinho para poder chegar no Haskell? Exato. Porque é uma evolução de técnicas para chegar no que a gente queria. Por exemplo, no caso aqui, você poderia utilizar o que a gente chama de concepts. Que seria eu, por exemplo, dizer, olha... Eu quero qualquer coisa T que se comporte como inteiro. Ou qualquer coisa T que tenha tais coisas de método. Então, quem for utilizar o teu método ou a tua classe, não precisaria ler a classe toda para saber se o tipo dela funciona ou não funciona. Ele teria simplesmente que passar uma classe que, entenda, implementasse essas regras. A gente poderia dizer assim, ó, eu quero uma classe que se comporte como um integer. Ou seja, que se comporte como inteiro,
que eu possa somar com inteiro, subtrair com inteiro, comparar com inteiro, multiplicar com inteiro. E se ela se comporta como inteiro, não interessa o que ela é. Se eu posso somar, subtrair, se eu posso tratá-la como inteiro, não interessa se ela é um pato. Ela se comporta como inteiro. Entendeu? E eu poderia dizer que é uma coisa que se comporte como inteiro e que tenha um método quack, que não recebe nada e retorna um string. A sintaxe não é essa, mas eu estou tentando ser o mais sucinto possível. Então, agora você sabe, sem precisar ler a questão, que a tua coisa se comporta como inteiro e tem um método quack. Qualquer coisa que atenda a esses, entenda, regras ou requisitos, encaixa aqui. Se você tivesse em Java, você poderia fazer algo parecido através de interfaces. Você, para quem programa Java, você sabe que uma interface é uma série de regras dos métodos que você tem que ter. E você pode pendurar várias interfaces e você poderia fazer uma função, né? Tentar aqui simplificar a sintaxe, tá certo? Você poderia ter uma função faz algo, ok? Que recebesse uma classe que implementasse tais interfaces. Vai ter que implementar a interface comparable, que ele pode ser comparável, vai ter que implementar a classe interface hashable, que possa fazer um hash com isso, vai ter que implementar, entendeu? Então, existem nesses tipos de linguagens forma de estabelecer regras para eu aceitar ou não um parâmetro, aceitar ou não uma função. Ok, se você entendeu tudo que eu disse, entender o Haskell vai ser moleza. No Haskell, ele funciona numa coisa que são parecidas com regras de classes, ok? Que seguem essa estrutura aqui. Aqui são os menos abrangentes e aqui são os mais abrangentes. Então, por exemplo, é como se fosse a classe ou a regra ou o conjunto de regras que define que tudo que é que precisa ter implementado negação, né, comparação, e se uma coisa é igual a outra e se uma coisa é diferente da outra. Então, por exemplo, se você está aqui fazendo o teu código em Haskell, você vai receber duas coisas. Faz a tua função fn, que vai retornar se A é igual a B, por exemplo, você vai receber A e B. Ele vai dizer que a única necessidade é que... Eu vou usar XY, tá? x e y. Você vai retornar se x é igual a y. Ele vai dizer, seja um tipo A, tá vendo aqui? Seja um tipo A que obedece ou que possui as regras de que. Eu vou receber A e ele vai me retornar um booleano. É equiparável, né? Ok? Equal, equiparável, né? A classe EQ provê o equality e o inequality. Produz essas duas coisas. Por quê? Porque o Haskell ele faz essa inferência mínima de tipos. Ah, mas se eu quisesse restringir para só inteiro, beleza. Só que o Haskell está te dizendo que para as tuas regras, basta que ele implemente igual. Beleza? Então eu consigo testar com uma enumeração, com float, com int, com mônada, com um maybe, com qualquer coisa, porque a maioria dessas coisas é a menor restrição de todas, praticamente, o EQ e o show. O EQ diz que a coisa tem que ser comparável com ela mesma e o contrário, e o show diz que ela tem que ser imprimível, eu consigo imprimir isso daqui. Aí você pensa, e se eu quiser retornar x mais y? Tá vendo? X mais y a gente cai aonde? Na classe número. A classe número está implementada no inteiro, no integer, no float e no double. E o que é que o número me provê? Deixa eu cair lá no número. Ah, tá. O número ele vai me prover um pacote de coisas, né? Soma, subtração, blá, 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 blá. Não, passou não. Eu tô aqui chegando no número. Tá. Maior, menor, igual, negação. Então, eu quero fazer, sei lá, o neg de y. Negate de y.
A negação de y também está no número, na classe número. Então, não preciso de nada fora do que está na classe número. Eu quero fazer o ABS de x com a negação de y. Tudo isso daqui está dentro das regras do que o número permite. E quem é que implementa número? Inteiro, float, double, tudo mais. E aí ele vai fazendo, o que o Haskell faz é verificar o que é que você usou e encaixar no de menor prioridade daqui. Por exemplo, ORD é tudo que é comparável. Por exemplo, se eu quisesse saber se x é maior do que y, basta que x e y obedeçam àquilo que é comparável. Entendeu? Ordenável, né? Comparável. Professor, eu posso combinar qualquer função com qualquer coisa e ele vai adivinhar o que eu quero e fazer funcionar? Não. As ações, elas têm que ser, elas têm que se encaixar. Por exemplo, você não consegue fazer um tail, por exemplo, um tail de head de x. Por que você não consegue fazer um tail de head de x? Porque o head é elemento e o tail exige uma lista. Aí ele vai dizer, ei, não consigo resolver esse teu problema aí. Entendeu? Então, por exemplo, se você quer... Um exemplo bem simples. Você quer fazer Você vai receber um número e você quer fazer uma lista que vai de 0 até a raiz desse número. Beleza. Uma lista que vai de 0 até a raiz SQRT de x. Perdão, SQRT de x. Ué, aqui funciona? Funciona. Aí quais foram as regras? Ele colocou que o x tem que obedecer ao float e isso daqui tem que obedecer a. Beleza, de boa. Mas eu não quero, eu quero fazer... Oi. Está dizendo que o elemento A pode ser do tipo floating ou do tipo enum. Não, ele tem que obedecer a essas duas restrições. Ele tem que obedecer ao enum. Enum, ele diz que as coisas têm que ter uma sequência. Tem que existir um next. Por exemplo, não é numeração, você não pode fazer soma, mas você tem o próximo elemento da enumeração. Ok? O bounded, ele se refere a tudo que é limitado. Por exemplo, inteiros são limitados, caracteres são limitados, tem coisas que não são limitáveis. Entendeu? Tipo float, o double, entendeu? Não é um conjunto bem definido com um limite. Não tem o integer, exato. Porque o int, a diferença do int para o integer é que os ints, eles são inteiros de tamanho fixo e o integer são os big numbers. Você consegue colocar literalmente qualquer coisa que o seu computador consiga suportar nele. Entendeu? Então, é assim que ele faz. O que é que você vai ter que fazer? O processo de casamento de funções. Então, por exemplo, se você disser que o teu x é um inteiro. Beleza. O x é um inteiro e eu quero retornar uma lista de inteiros. Isso aqui já vai dar errado. Por quê? Perdão, desculpa. Uma lista de inteiros. Isso aqui vai dar errado, porque ele vai te dizer, ei, o SQRT é uma função que exige um float e o x é um int. Moleza, aprendi em FUP, é só fazer o cache. Não tem cache, mano. Você não tem tipos, o que você tem é funções. Você vai ter que descobrir qual é a função que te faz ir de um inteiro para um float, que no caso aqui seria o from, acho que é rational. From rational. Então você teria isso daqui, né? Deixa eu ver se é isso. Não, é from integral, acho que é assim. Integral. É? Não. Peraí. Peraí.
Ah, tudo bem, exatamente, é o from integral. Ok, o from integral beleza, ó, ele te recebe o inteiro e te retorna um número. Beleza, o número ele é mais amplo do que o int, né? Ele é mais genérico do que o int. Só que agora você tem o seguinte problema. O teu SQRT, mas é esse tipo de casamento aí já do meio-dia, entendeu? É justamente o que eu estava falando no começo. Ele faz as inferências dos tipos, mas as funções elas têm que ser casadas direitinho para que uma encaixe no tipo esperado do outro. Você não consegue inventar qualquer coisa e ele faz a inferência. Tudo bem, meu povo? Então, amanhã a gente vai ver a primeira mônada da nossa vida, o tipo maybe. Diz. Eu tô esperado de domingo, nada. Ah, tá. Eu tô puxando os exercícios e eu pretendo acabar. Eu tô puxando os exercícios, eu tô